E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Era uma noite silenciosa, daquelas em que o vento parece sussurrar segredos que não ousamos ouvir. Eu estava sozinho em minha paróquia, quando a porta da igreja se abriu com um rangido, como se o próprio edifício tivesse se assustado. Lá, na entrada, estavam elas, mãe e filha, ambas com os olhos avermelhados de tanto chorar, e algo mais, um peso. Como se o ar ao redor delas tivesse se tornado mais espesso. A mãe, tremendo, quase não conseguia falar. A jovem, com os cabelos desgrenhados e a pele pálida, olhava para mim com um olhar que eu nunca havia visto antes. Não era um olhar humano, não completamente. Era como se algo de outro mundo estivesse tentando se comunicar por meio dela, algo antigo, enraizado no tempo. Maria, a filha, mal conseguia ficar em pé. Seus pés pareciam não tocar o chão, como se estivesse sendo puxada para algum lugar invisível, para algo que arrastava para uma escuridão sem fim. Ela balbuciava palavras que soavam mais como um eco distante, algo que vinha de outro plano, como se sua voz fosse apenas uma capa, uma máscara de algo muito mais profundo. Quando ela finalmente falou, sua voz estava longe, gelada e ao mesmo tempo cortante. "Padre", ela disse, e cada sílaba parecia carregar o peso de um grito abafado. "Eu não sou mais eu mesma." Essas palavras, simples e diretas, foram suficientes para me fazer entender que aquele encontro não seria como os outros. Algo estava acontecendo ali que eu não conseguia explicar. E então, o ar se fez mais denso, e a sala que antes era acolhedora, agora parecia ser engolida pela escuridão. Eu já havia enfrentado possessões antes, mas havia algo de único naquele caso. O que Maria trazia consigo não era apenas uma aflição humana, não era apenas um sofrimento. Era algo que parecia transcender nossa realidade, algo que se arrastava nas sombras e se escondia nos cantos do desconhecido. Eu sabia que a batalha começava naquele momento, mas o pior, o mais aterrador, ainda estava por vir. A mãe, com uma expressão desesperada, me pediu para ajudar. "Padre, por favor, minha filha, não reconhecemos mais ela. Ajude-a." E ao olhar para Maria, percebi que minha missão ali ia além do que eu imaginava. Eu não sabia o que aquela jovem estava enfrentando, mas uma coisa era clara: algo muito antigo, muito forte, havia despertado nela. E agora, era eu quem teria que confrontar isso. Enquanto eu me preparava para o que viria a seguir, algo estranho aconteceu. O ar ao redor da jovem parecia vibrar e, em um piscar de olhos, ela parou de balançar a cabeça e fixou seus olhos nos meus. E foi então que ela falou novamente. As palavras saíram de sua boca, mas não eram dela. Não eram dela. Nas semanas seguintes, as tentativas de exorcismo começaram. Eu rezava, eu jejuava, mas as respostas que Maria me dava, ou melhor, as respostas que não eram dela, faziam sangue em minhas veias ferver com uma mistura de terror e incredulidade. A cada palavra blasfema, a cada grito, eu me sentia mais distante de tudo o que eu conhecia. O que antes era uma jovem delicada e inofensiva, agora parecia ser um receptáculo de um mal indescritível, um monstro com milhares de rostos e nenhuma misericórdia. Na primeira noite que tentei impor as orações, Maria se transformou. Seus olhos, antes desesperados e tristes, agora estavam vazios, como se não houvesse mais vida neles. Uma energia fria envolveu a sala, como se a própria essência da igreja estivesse sendo corrompida. Foi ali que comecei a perceber que o que eu enfrentava não era uma simples possessão. Era algo diferente, algo muito mais astuto. Suas palavras saíam com um tom de desprezo, como se estivesse zombando de mim, de todo o poder divino que eu acreditava ter à minha disposição. "Você acha que pode me expulsar? Eu sou mais velho que você. Eu já estive aqui antes", disse ela, em uma voz que não era mais humana. Era como se uma camada de escuridão tivesse descido sobre ela, uma voz cheia de raiva, de algo que sabia, mais do que qualquer ser humano poderia, como destruir uma alma. Cada palavra se arrastava como um veneno, e eu senti que minha fé começava a vacilar diante de tamanho desafio. O mal, agora, não era apenas uma força, mas uma presença. Algo que havia aprendido a se esconder nas sombras da história.
algo que sabia se camuflar no medo das pessoas. E pior, algo que sabia como me fazer sentir impotente. Com o passar dos dias, a entidade dentro de Maria parecia se alimentar de cada oração que eu fazia, como se estivesse se tornando mais forte, mais ousada. Cada vez que eu tentava impor a palavra de Deus, ela reagia com mais violência, com mais palavras de desprezo. Havia algo sinistro na forma como ela olhava para mim, como se soubesse exatamente quais eram minhas fraquezas, meus pontos de dúvida. A jovem, agora, se retorcia de uma forma quase impossível. Seus movimentos não eram mais naturais, mas sim distorcidos, como se o corpo estivesse sendo manipulado por fios invisíveis, por uma força que eu não podia controlar. Mas não era só o corpo de Maria que estava sendo consumido. Era a sua alma. Eu podia sentir isso. Cada vez que ela me desafiava, era como se ela estivesse me tirando pedaços de mim, roubando minha confiança, minando a esperança que eu tinha em conseguir libertá-la. Maria estava se tornando um campo de batalha, não apenas para ela, mas para mim. O que me restava? Seria o poder divino suficiente? Ou seria tarde demais para salvar aquela alma perdida? E enquanto eu ponderava sobre tudo isso, algo aconteceu na noite seguinte, algo que viria mudar tudo. A cada novo dia, Maria parecia mais distante de si mesma. Era como se o mal que a possuía fosse mais profundo, mais enraizado nas suas entranhas. Não era só o corpo dela que se contorcia e se torcia em angústia, mas a própria essência da jovem parecia estar sendo consumida. Eu vi isso em seus olhos, o vazio, o desespero. Eles não refletiam mais a inocência de uma menina de 20 anos, mas a maldade de algo muito mais antigo, algo que jamais deveria ter sido despertado. A criatura dentro dela não era comum. Eu sabia que não estava lidando com um demônio qualquer. Nas sessões de exorcismo, a luta se intensificava. Cada palavra de oração que eu lançava contra a entidade parecia ser engolida por uma escuridão ainda maior. Algo estava se alimentando da dor de Maria, uma fome que parecia infinita, uma presença que se alimentava não só do seu corpo, mas da sua alma. E, quanto mais eu orava, mais ela se tornava, mais forte. Era como se ela se divertisse com o meu esforço, como se estivesse brincando com a minha fé. Cada grito, cada blasfêmia, parecia trazer à tona um poder mais profundo, mais primitivo. Havia algo na sua dor que se mostrava intransponível. Eu percebia, nas brechas da possessão, que o que Maria estava enfrentando não era um demônio em sua forma usual. Não era um espírito que se arrastava pelas sombras, esperando ser banido pela força da fé. Não. Esse mal parecia ter uma inteligência ancestral, como se ele já tivesse existido por milênios, observando, esperando, como um predador paciente, pronto para devorar qualquer alma que se aproximasse de sua rede. Não era um monstro qualquer. Era algo que possuía um poder de manipulação, uma habilidade de dobrar a mente humana, de se esconder nas frestas mais escuras da psique. Maria não era apenas a vítima. Ela era o campo de batalha entre algo que parecia transcender o tempo e o espaço. Algo que sabia mais do que os próprios demônios, mais do que qualquer ser que eu já havia enfrentado. Eu sentia que, em cada palavra, em cada súplica, ela estava tentando me enganar, me confundir. O mal não se mostrava apenas em sua boca, mas também em seus olhos, nos gestos, nas distorções de seu corpo. Era uma presença opressiva, uma sensação de que estávamos sendo observados, que o tempo estava se distorcendo ao nosso redor. E então, naquela noite em particular, depois de mais um exorcismo falho, algo aconteceu. Algo que fez o ar se tornar ainda mais denso. E, por um momento, pensei que pudesse sentir o peso da história sobre meus ombros. O que estava acontecendo ali não era apenas um ato de possessão, era um confronto. O mal não estava apenas tentando se apoderar de Maria, mas também estava desafiando a minha fé. Aquele ser estava jogando um jogo maior, e eu estava prestes a descobrir do que ele era capaz. Foi em uma noite fria, o tipo de noite em que a escuridão parece se estender mais do que deveria, que eu decidi fazer o impensável. Já não podia mais simplesmente lutar com palavras e orações comuns. O mal dentro de Maria não era apenas uma força, mas uma inteligência. Uma força que sabia, com precisão aflitiva, onde atacar, como enfraquecer os que tentavam resistir. Eu sabia que algo muito mais profundo precisava ser invocado.
Foi nesse momento de desespero, de uma coragem que só os momentos mais sombrios podem trazer, que decidi seguir um ritual pouco conhecido, algo que meus mestres haviam me alertado. Se você chamar o Espírito Santo com coração puro, ele virá. Mas a estrada será tortuosa. A sala estava tensa. O silêncio era absoluto, como se o próprio ar se tivesse congelado. Eu estava pronto para arriscar tudo. Coloquei as mãos sobre o altar, fechei os olhos e, pela primeira vez, pedi com toda a força do meu ser. Minhas orações se tornaram um clamor desesperado, meu espírito se unindo com cada palavra sagrada que ecoava por aqueles muros. O tempo parecia se arrastar, e a única coisa que eu ouvia era o som frenético do meu coração. Mas então, quando achei que não mais suportaria, o som de algo quebrando veio de dentro de Maria. Não era um simples estalo. Era o som de uma alma sendo rasgada ao meio. Foi nesse momento que o mal mostrou seu verdadeiro rosto. O corpo de Maria começou a se contorcer de uma maneira impossível. As pernas se torciam em ângulos errados, os braços esticados até limites que só poderiam ser possíveis nos pesadelos mais profundos. Os olhos dela, aqueles olhos que já haviam me encarado com tanta fúria, agora estavam vazios de qualquer humanidade. Em seu lugar, havia apenas uma sombra, uma presença tão antiga que o próprio ar se distorceu. O rosto de Maria se esticou, seus lábios se curvaram em um sorriso perverso, como se a dor fosse uma canção que ela se divertia em cantar. Você realmente acha que pode me expulsar? A voz que saiu de sua boca não era mais a de uma jovem, mas a de algo que tinha existido desde antes do tempo, algo que carregava os ecos de milênios de sofrimento. A voz era fria, distante, como uma tempestade que se aproximava do horizonte. Eu sou parte de você, Padre. Você não pode me destruir. Eu sou o que você mais teme. Foi quando a sala se iluminou com uma luz tão forte que pensei que a própria igreja estava sendo consumida pelas chamas. Mas a luz não era do fogo. Era a presença do Espírito Santo, respondendo ao meu chamado. A sombra se agitou, tentou resistir, mas com um rugido de raiva que fez as paredes da capela tremerem, ela foi empurrada para longe. A jovem caiu no chão, sem forças, mas sua respiração, embora irregular, indicava que algo havia mudado. Mas eu sabia que algo não estava certo. O mal havia sido contido, mas não destruído. Quando Maria despertou, olhou para mim com um sorriso estranho. Você venceu essa batalha, Padre. Mas a guerra nunca acaba. E antes que eu pudesse responder, um sussurro gelado percorreu minha espinha. Você nunca vai se livrar de mim. Naquele momento, eu entendi o que aquilo significava. O mal não havia sido derrotado. Ele apenas estava esperando. Esperando pela próxima oportunidade. E agora, olhando para aquela jovem, transformada, mas com o mesmo olhar vazio, eu sabia que minha luta estava longe de terminar. O demônio, ou seja lá o que fosse, ainda estava ali, dentro de Maria, mas também dentro de mim. Uma sombra que nunca mais me deixaria. E o pior era que eu não sabia se essa batalha já havia sido perdida antes mesmo de começar.